Boa, então na aula a gente vai falar de biossíntese dos flavonoides, né? A gente, como já falamos na aula passada, a gente viu a síntese do ácido chiquímico, e aí tem essa passagem do ácido chiquímico para o ácido 4-hidroxicinâmico. Esta passagem aqui eu vou ficar devendo para vocês, eu procurei aí pelos livros, mas eu acho que eu tenho que dar uma procurada a mais, porque está exatamente dessa maneira nos livros que eu achei. Né? Até o livro que eu encontrei, o livro que eu peguei as reações aqui, e são essas duas setinhas indicando que tem passos do ácido químico para essa outra molécula aqui. Mas se a gente olhar a estrutura do ácido químico, vamos voltar aqui só um pouquinho, ó. O ácido químico, né? Ele tem já aqui, ó, um OH, o anel aromático e um ácido nesse ponto aqui. Para ele passar para esse lado aqui, para ele ficar com o anel aromático, igual tá ficando aqui, o anel aromático, e dar essa extensão aqui desse ácido ali, pode ser que aconteça apenas perdas das hidroxilas, porque o ácido químico ele tem hidroxila nesse ponto e neste ponto, e aí a gente vê como depois dá essa extensãozinha aqui, né? Não deve ter um mistério muito grande, mas isso daí não fica muito bem explicado nos livros que eu estou olhando, eu vou procurar em outros, quando eu achar qualquer coisa eu faço um videozinho só falando dessa passagem do ácido químico para esse ácido hidroxinâmico. Do ácido hidroxinâmico, né, a gente vai vir para este composto aqui, que é a enzima, coenzima A4-cumarol, né? O que aconteceu nesse caso aqui? O que aconteceu foi só que, através de uma coenzima, essa chamada coenzima A, através da coenzima A gente trocou o ácido que tinha aqui. Lembra, gente, que COH, se a gente for desenhar a estrutura, ó, C-O-OH, a gente trocou essa ligação, tira essa hidroxila do ácido e trocou por uma ligação tiol aí, né, com enxofre com a coenzima A. Então entra aqui, ó, essa ligação do enxofre com a enzima A para formar esse 4-cumaroil coenzima A, né? A diferença do 4-hidroxinâmico ácido para ele, então, é apenas essa questão aqui da coenzima A presente ali, tá? Um outro ponto, né? Um outro ponto que a gente tem que ver, por quê? Porque quando a gente fala dos flavonoides, eles têm essa estrutura. Deixa eu desenhar a estruturinha deles mais ou menos aqui, ó. É assim, né? Ó, aqui é uma dupla. Aí aqui vem um outro anel aromático. Né? Aqui é aromático. Aqui é aromático. E aqui nem sempre é aromático, né? Aqui às vezes tem uma duplinha aqui, às vezes não tem, mas tudo bem. A gente tem aqui, quando a gente tem essa estrutura dos flavonoides, a gente tem um anel aqui, ó, o anel chamado A, o anel chamado B e o anel chamado C. O anel chamado B e C, nossa, que borra. O anel chamado B e C, ele tem aqui, ó, origem no ácido químico, tá? Então aqui, ó, ácido químico. Já o anel A, esse anelzinho A, ele tem uma formação através de caminhos de policetídeos aí, e é esse anel aqui que a gente vai falar aqui só rapidinho. Ele é rápido a formação dele, a gente vê essa formação desse anel A, né? Ele é originado aí através de 3 moléculas de malonil coenzima A. A gente vai ver que essas 3 moléculas, elas se juntam. 3 moléculas de malonil coenzima A. Olha a malonil coenzima A aqui, ó. Malonil coenzima A, deixa eu dar essa grifada nela aqui. A gente vai ver que eles vão juntar 3 moléculas dessa daí. Malonil coenzima A, tem a coenzima A, junto com o outro anel que a gente está vendo, que é esse anel aqui do A, do B e do C, do ácido químico. Então, a gente só precisa ver como que se forma isso daí. Para formar essa malonil coenzima A, olha como é que é fácil lá, ó. A gente vai ter um HCO3, junto com o ATP, que são 3 fosfato, adenina, trifosfato, ele vai doar um fosfato para quem?
para esse CO3. Ó a estrutura do HCO3, ó. Era assim, ó. Vamos desenhar. C1, 2. O1 aqui. OH e O menos. Quem que vai se ligar aqui? Quem vai se ligar aqui vai ser um fosfatinho lá, ó. O fosfato que vem de quem? Que vem do ATP, tá? Ele vai se ligar aí nesse O para formar essa ligação aqui, ó. Então, tá virando difosfato, de tri tá virando di, e tá fosfatando aqui esse HCO3 aqui, né? HCO3 é ácido carbônico, se eu não me engano. H2CO3, vai HCO3. Não sei, depois a gente dá uma olhada, tá? Bicarbonatos. Tá? Olha lá, aí vem essa enzima chamada de biotina. Essa enzima ela vai fazer um papel super rápido nesse ponto aqui. O que ela vai fazer? Quando entrar esse fosfato do ATP nesse bicarbonato aqui, esse nitrogênio dessa biotina vai atacar essa carbonila, que agora ela fica mais suscetível a um ataque nucleofílico, né? Ataque nucleofílico porque ela está com uma densidade de carga positiva ali, então vai ter esse ataque nucleofílico e o fosfato vai embora de novo. O fosfato ele é um bom grupo de saída, ele fica trocando, pode ver que ele vem do ATP, ele vai lá para esse bicarbonato, sai do bicarbonato de novo, e aí ele gruda, olha aqui, ó, saiu o ATP, foi embora o fosfato, fica a biotina com esse pedacinho colado. Deixa eu grifar só para a gente ficar mais fácil de ver, para vocês verem mais facinho aí, ó. Ó, esse pedacinho aqui, ó, verde aqui, ficou colado aqui na biotina. Colado ali na biotina, ele pegou um próton ali, provavelmente não sei da onde, né? Deixa eu ver se tem algum lugar falando do próton. Mas prótons existem aí no organismo da planta. Lembra que a gente está num ambiente dentro da planta, a planta que está sintetizando isso. E aí vai vir um enolato coenzima A, acetilcoenzima A enolato, né? Por quê? Porque ele tem um álcool aqui, ó, um álcool, né? Tem uma dupla ali. E ele vai fazer o quê? Ele vai... Esse enol, deixa eu dar um zoom para não ficar muito pequeno. O enol, ele vai atacar esse carbono de novo da carbonila. E aí a biotina ela vai voltar a ficar sem esse pedacinho que foi adicionado, sem esse grupo ácido que foi adicionado ali, né? Tem só essa chamada carboxitransferase que ajuda nesse ponto aí, né? Tem uma enzima, então, uma transferase que vai fazer essa transferência. E olha lá, então aí vem essa acetilcoenzima A. Sempre a gente tem acetilcoenzima A aí, né? No nosso organismo, a gente vê direto a acetilcoenzima A no nosso organismo, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando da planta, mas a planta também tem coenzima A. Os organismos vivos vão ter essa coenzima A. E aí ela vai atacar esse ácido e vai formar este composto aqui, vai formar a malonilcoenzima A. Gente, repara, deixa eu grifar e desenhar aqui só para vocês verem esse ponto bonitinho. Esse pedacinho que foi atacado aqui, ó, COOH, ele é só essa partezinha aqui da molécula, ó. Só essa partezinha aqui da molécula, ó. Vamos grifar ela. Ela tá de verde. Ele vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. E aqui vai ficar a coenzima A. Deixa eu grifar ela de outra cor. Vou grifar ela de azul aqui, ó. Vai ficar a dupla O que fechou aqui, ó. Tá vendo que está fechando uma dupla? Como se fosse um equilíbrio cetoenólico, né? Vai fechar a dupla aqui para formar uma cetona, vai deixar de ser um álcool e vai formar uma cetona, que é essa cetona que está aqui, ó, formar a cetona. Esse carbono que estava ligado aqui, esse CH2, ele vai ganhar essa ligação com um álcool aqui, então vamos pintar ele aqui, ele é esse daqui, ó. E esse outro carbono que estava ligado nele com a dupla O, vai continuar ligado com a coenzima A ali da mesma maneira. Mas aí o que acontece agora? Agora acontece que ele virou uma malonilcoenzima A. É uma molécula que tem a coenzima A, tem uma carbonila, tem o CH2 e tem um grupo ácido ali no finalzinho. E vão ser 3 moléculas três moléculas da malonilcoenzima A, que vão se juntar para formar esse anel A aqui do seu flavonoide. Tá? A gente vai ver agora como
que vai se juntar para formar esse anel aí. Então, ó, a gente já viu o quê? Acompanhando a história, que o cumarol coenzima A, ele vem da onde? Ele vem lá do ácido chiquímico, não esqueçamos, né? Vem do ácido chiquímico, que é o ponto que a gente não viu, eu não sei como que passa. Tem alguns processos, alguns passos, temos que procurar em livros. Esse vídeo vai para o YouTube, então se alguém aí do YouTube que estiver vendo, que souber um link de algum livro, que souber quais são esses passos, pode colocar aí embaixo, né? Mas então ele vai se transformar no ácido hidroxinâmico no cumarol coenzima A. O cumarol coenzima A que vai se juntar com quem? Com os 3 malonil coenzimas A que a gente falou agora passado. Quem é o malonil coenzima A? Que a gente acabou de ver a formação lá. Tudo bem? Que usa biotina. 3 desses daqui vão se juntar. Aqui está mostrando um só. Vamos dar o zoom para ficar melhor da gente ver. Olha aqui então. Tem o cumarol coenzima A. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Eita, fala pra caralho. Tá aqui, ó, o grupo ácido, de um lado o grupo com o carbono, com a carbonila e a ligação tiol coenzima A ali do outro, né, a ligação com a coenzima A pelo enxofre do outro. Quem vai atacar aí a carbonila desse cumarol coenzima A vai ser o carbono do CH2 que estava ali. Então, aquele CH2, ó, que a gente... Deixa eu tirar o zoom aqui. O CH2, esse CH2 aqui, que parece inofensivo, é ele que vai fazer a ligação lá com o cumarol, tá? É ele aqui, olha ele aqui. Ele faz essa ligação. Vamos grifar ele, pintar ele com marca-texto bem bonitinho. Ele está aqui, ele vai fazer essa ligação aí. E quem vai embora? A coenzima vai embora, a coenzima A vai embora. Coenzima A é um bom grupo de saída. Vocês podem lembrar, quando a gente vê lá ciclo de Krebs, quando tem a ligação, né, a quebra da glicólise para formar 2 piruvatos, o piruvato ele se liga com a coenzima A, entra no ciclo de Krebs e perde a coenzima A. A coenzima A, então, é um bom grupo de saída, não tem problema. Sai a coenzima A. Olha aqui agora como é que ficou. Ficou ligado. Vou pintar o CH2, ó. Virou CH, por quê? Porque ele usou essa ligação aqui para fazer a ligação com aquele carbono lá. Para fazer a ligação com aquele carbono lá. Fez a ligação com aquele carbono, agora em vez da coenzima A, está ele ligado. Ele está ligado no C dupla O OH, que é o C dupla OH aqui, ó. C dupla OH. Deixa eu pintar até de outra cor para a gente ver melhor. Paga com a borrachinha. Ele está ligado no C dupla OH. Marca texto que é melhor para vocês verem. Pintar de verde, C dupla OH, que é esse que está aqui, C dupla OH, e ele está ligado no C dupla O coenzima A, que eu vou pintar de vermelhinho aqui só para a gente ver mais bonitinho, C dupla O coenzima A. Olha aí, a molécula ligadinha, então fácil de entender essa ligação, né? Esse H2, ele ataca a carbonila, sai a coenzima A, ele fica ligado aqui, aí aqui vai ter um rearranjo com uma saída de gás carbônico. Olha aqui como que vai acontecer, ó. Nessa ligação aqui, vai formar uma dupla ligação, deixa eu dar o zoom. Essa ligação carbono com a carbonila vai ser quebrada para formar uma dupla desse carbono, ó, a dupla sendo formada aqui na próxima molécula, ó. CH2 aqui, ó, CH2, ó, CH com a próxima molécula aqui. Formou essa dupla. O que vai acontecer? Quando forma essa dupla, esse carbono ele não pode ficar com 5 ligações. Então, ele vai desfazer a dupla ligação com o oxigênio, que vai capturar o hidrogênio que estava lá no álcool da própria molécula, do próprio malonil. Né? Capturou esse álcool aqui. Essa ligação que estava sendo feita entre o oxigênio e o hidrogênio do álcool vai voltar para a ligação carbono-oxigênio. Formando quem? Esse espacinho aqui, ó. CO2. Ó o CO2 aqui. Sai o CO2 aqui. Esse oxigênio vira uma hidroxila. Olha a hidroxila aqui. Tudo bem? E ali em cima continua a mesma coisa. C dupla O coenzima A. C dupla O coenzima A. Esse pedacinho vermelho não se movimentou. Então, agora o que a gente observa? O que a gente observa é o seguinte, ó. Se a gente for pintar,
a molequinha, vamos pintar. A parte vermelhinha dela continua aqui da mesma maneira. A parte azulzinha é esse CH2 aqui, que agora virou um CH, porque ele perdeu o CH2. É esse CH aqui, que agora ele faz uma dupla ligação que foi formada com a saída do CO2. E o OH, que está ali, não vou pintar, né? O CO2, eu vou colocar o CO2 indo embora aqui, ó. Ó o CO2 indo embora. Tudo bem? O que vai acontecer? Agora que a gente tem esse equilíbrio aqui, ó, cetoenólico, né? Vai fazer o quê? Vai voltar. Tem um álcool aqui. Esse álcool, ele vai deixar de ser álcool, vai formar uma dupla O novamente, para formar uma cetona novamente, e esse carbono, essa ligação aqui, ele vai se ligar num carbono H, num próton que está lá. Né? Um próton que está no ambiente vai capturar um próton e vai voltar a virar quem? Vai voltar a virar o CH2, que é o normal. E aí, o que a gente nota que é legal? Que é legal nesse ponto é o seguinte, ó. O que é legal nesse ponto é que a gente tinha uma molécula que vinha uma dupla aqui. A dupla está sempre aqui, né? Essa duplinha aqui, ó. Deixa eu pintar ela. Ela está sempre aqui do cumarol com enzima A. Com a adição de um malonil, aqui na verdade foi um malonil só, a gente continuou com essa dupla aqui, continuou com o C dupla O que a gente já tinha ali, ó, o C dupla O que a gente já tinha, toda essa estrutura aqui, ó, a gente já tinha do cumarol com enzima A. Ó. Compara para você ver. Compara. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente só. Olha essa parte. Deixa eu grifar as duas de preto. Compara. Ó, igualzinha. Só que aí agora adicionou-se quem? Adicionou-se essa partezinha aqui, que veio do malonil com enzima A. Veio do malonil com enzima A. Tudo bem? E aí ainda ficou ainda mais, de novo, o mesmo pedacinho que a gente já tinha ali, ó. A coenzima A ligada numa carbonila do mesmo jeito ali. Por que isso é legal? Porque isso permite a adição de uma segunda molécula de malonil com enzima A. De que maneira que ela vai se adicionar? Gente, da mesma maneira que adicionou essa primeira. Vai o CH2, vamos colocar aqui o zoom. Vai o CH2 dessa molécula do malonil com enzima A atacar esse carbono aqui, vai sair a coenzima A, vai ter aquele rearranjo lá em que sai um CO2, depois vai voltar a formação da C dupla O e vai formar o CH2 com mais uma carbonila. Então, cada adição que a gente coloca do malonil com enzima A, a gente está adicionando uma carbonila ligada a uma coenzima A na nossa molécula. Olha aqui, depois eu volto aquele slide ali. Ó, então adicionou uma segunda molécula, olha ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Ó, o CH2 que se ligou lá, ligado no C dupla O com a enzima A. Da onde veio essa parte aqui? Essa é a molécula do malonil com enzima A. Ó o malonil com enzima A. Vamos voltar de novo para vocês verem. O CH2 que está lá, com o C dupla O, com a enzima A. Ele sai, ele perde esse COOH aqui, ele perde esse carbono aqui que estava como ácido, ele perde como? Ele perde esse carbono como um CO2. Ele sempre, essa malonil com a enzima A, ela está perdendo esse carboninho aqui, ó, essa partezinha aqui da molécula, ó. Opa, deixa eu grifar de outra cor para ficar mais bonitinho. Ela perde esse pedacinho da molécula aqui como CO2. Sofrendo para mudar a cor da caneta. Perde aqui, ó, CO2. E o outro hidrogênio, ele vai para onde? Ele vai para hidroxila, para virar álcool, e depois ele volta, às vezes ele volta até para os próprios CH2 que estava ali. Tudo bem, não é para o CH2 não, porque o CH2 ele vira CH quando forma dupla. Mas a adição de duas acontece da mesma maneira. Então, adicionou a segunda, ó, adicionou uma terceira molécula, vai adicionar mais uma. Então, se a gente fosse pintar esses malonil, eu vou pintar eles aqui, ó. Pintar um de cada cor.
Vou pintar o primeiro. A primeira adição de azul. Ó, a primeira adição. O primeiro malonil é esse daqui. Segundo malonil, que é adicionado. Vou pintar de amarelo, que ele já está de amarelo. É esse cara aqui. E o terceiro? O terceiro que é adicionado. Vou pintar ele de roxinho. Não sei se roxinho vai ficar bom. Não, fica uma bosta. Deixa eu pintar ele de outra cor, gente. Vou pintar ele de vermelho. Vermelho também não é bom, não. Vou pintar ele de verde. E o terceiro é aqui, ó. Malonil com enzima A. E ele ainda fica com a coenzima A. Parece até o quê? Parece até que a gente poderia colocar quem mais? A gente poderia colocar mais ainda, se fosse adicionar mais malonil com enzima A. Mas notem que o que acontece? Essa estrutura que está sendo formada aqui, ó, essa estrutura aqui, ela já se parece bastante com flavonoides. A gente já vê, se forçar um pouco, ó, o anel A, o anel B, que não é anel ainda, e o anel C ali. Lembra que é todo esse pedacinho aqui, ó, todo esse pedacinho inicial aqui, ó, vem de quem? Vem do ácido chiquímico e depois é adicionado 3 moléculas de malonil com enzima A para formar esse anelzinho A aqui. Tudo bem? Daqui agora a gente vai ter 3 opções, 2 opções agora para continuar. Tá de boa por enquanto? Opções para a gente andar aqui. Agora que formou esse composto, que é o primeiro intermediário aqui. Depois a gente vai ver que esse intermediário ele também vai formar as chalconas, né? Agora a gente vai ter 2 opções. Vamos primeiro para de baixo aqui. Cadê a mãozinha? Não está aparecendo. Mas não tem problema. Primeira opção. Aí, ela apareceu. Primeira opção desse intermediário, ele vem uma enzima chamada redutase, que faz uma redução regioespecífica. Onde ela vai reduzir? Por que é regioespecífica? Porque tem vários carbonos oxidados. Olha quantos. 1, 2, 3, 4 carbonos superoxidados aí. E tem que ser uma enzima específica para fazer essa redução, porque ela vai reduzir justamente apenas um carbono, que é aquele carboninho da primeiro malonil, né? Do segundo não, do primeiro malonil que foi adicionado. Ele vai ser reduzido, né? Repara que ele era mais oxidado, ele tinha 2 ligações com o oxigênio, e agora ele só tem uma ligação com o oxigênio, ou seja, ele está perdendo ligação com o oxigênio, ele está sendo reduzido. Quanto mais ligação com o oxigênio, mais oxidado é o seu carbono. Lógico, se ele está fazendo ligação com oxigênio, ele é mais oxidado, tá? Quando ele sofre essa redução aqui, ó, então repara que ele foi protonado tanto no oxigênio da cetona, quanto no próprio carbono aí, né? Usou aí um NADPH, que são moléculas que estão presentes na planta também, né? Moléculas que são consideradas transportadoras de hidrogênio pelas células, elas transportam hidrogênio muito bem, né? Colocaram esse hidrogênio aí, cadê o... Aí, voltou a mãozinha. Colocam esse hidrogênio aqui. Quando acontece essa redução, aí acontece uma ciclização interna aqui, né? Acontece um rearranjo onde vai acontecer uma ciclização. Quem está saindo aqui? Quem está saindo é a coenzima A. Coenzima A sai sempre facilmente, é um bom grupo de saída. Então, a coenzima A, ela sai quando este carboninho aqui, que era o carbono alfa, a sua cetona, essa cetona aqui, ele fica apto a fazer um ataque nucleofílico. Porque imagina antes esse carbono, ele estava entre 2 carbonilas que puxam a densidade eletrônica. Agora ele não está mais entre 2 carbonilas, ele não está mais também tão oxidado. Na verdade, o estado de oxidação dele é o mesmo, mas ele consegue um pouco mais de densidade eletrônica e aí ele consegue fazer um ataque nucleofílico nessa carbonila. Atacou essa carbonila, a coenzima A foi embora. Quando a coenzima A foi embora, olha aqui, ó, ficou dessa maneira, então. Ó, dupla O, que é essa dupla O, vamos colocar as 2 partezinhas aqui, ó. A dupla O, deixa eu pintar
E aí eu dou o zoom de novo para a gente ver. Marca texto. Olha essa dupla O aqui. Dupla O aqui. Ó a dupla O aqui. Tudo bem? Olha a outra dupla O ali. Verdinha. Vou fazer essa de amarelinho. Olha essa dupla O aqui. Olha esse OH aqui. Esse OH aqui. E o carbono que atacou, qual que é? O carbono que atacou é esse daqui de cima aqui, ó. Agora dá para dar o zoom que fica mais de boa de ver. O carbono que fez o ataque, ele foi o que fechou naquele carbono lá, ó. Ele está ligado agora nessa carbonila, né? E aí acontece uma chamada aromatização. O que é essa aromatização? Perde os hidrogênios, perde o hidrogênio, forma um álcool. Perde o hidrogênio, forma um álcool. Perde um hidrogênio, sai uma hidroxila. Tudo bem? Olha lá, ó. Perdeu o hidrogênio, formou a dupla. Aqui, claro, ele colocou as duplas como é aromático, tanto faz a posição, né? Porque vai virar um anel aromático. Formou a dupla aqui. Esse C dupla O forma um álcool, acetona forma um álcool. Esse hidrogênio é perdido, perde esse hidrogênio para formar uma dupla aqui, forma outro álcool aqui, ó. Forma outro álcool. Esse hidrogênio que está sendo perdido é o mesmo que está sendo captado? Pode pensar que é ou pode pensar que não é. Você está num meio biológico ali onde existem prótons. E você tem um equilíbrio. Se você está doando um próton para o ambiente, não necessariamente o próton que vai ser pego, atacado pelo oxigênio vai ser o mesmo, mas tudo bem. Né? E aqui, ó, perde esse hidrogênio aqui, perde essa OH aqui. Se ele perdeu um hidrogênio com uma hidroxila, o que ele perdeu aqui nesse ponto aqui, ó? Quando ele formou a aromatização? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. H2O. Então ainda tem uma saída de água aí. Forma esse anel aromático com essas duas hidroxilas aqui, quase parecendo uma chalcona, mas ele não chama de chalcona, ele chama aqui de isoliquiritigenina. Pronto. Isoliquiritigenina. Eu acho que a questão de chalcona, elas têm uma hidroxila lá. Uma hidroxila aqui embaixo, ó. Como esse daqui não tem uma hidroxila aqui embaixo, ela não é a chalcona. Ela é uma isoquiritigenina. Pronto, isoquiritigenina. Tudo bem? Essa chalcona aqui, esse composto aqui, ele vai formar as chalconas e as flavonas através de isomerases, que são enzimas que fazem o quê? Isomerizam, fazem isômeros, né? Então, olha aqui, o que está acontecendo? Aqui está acontecendo essa chamada adição de Michael, para fechar esse anel. Eu vou voltar ali só para falar dessa relação da adição de Michael, o que é. E tem essa isomerase que deixa esse anel ou para baixo ou para cima, aí vai ter a questão de isomeria nesse caso aí, né? E está se formando aí, ó, a chamada flavanona. Repara que ela não tem uma hidroxila lá embaixo, porque essa hidroxila lá de baixo foi embora. Flavanona. Vamos olhar a flavanona. Se nós formos lá na classificação que a gente sabe aqui, ó, as flavanonas, vamos ver as flavanonas, são essas azulzinhas aqui, ó, flavanonas. E tem o hidrogênio aqui embaixo. Não sei por que ele fala no livro que não tem, mas aqui tem. Pode ser alguma coisa que acontece. Narigenina. Mas essa narigenina, ela não sai das flavanonas. Vamos voltar lá. Opa. Chalcona, flavanona. Para mim é só... Aqui, ó, narigenina. Narigenina, que é uma flavanona isomerase. Eu acho que... Eu não sei se é o nome da coisa, porque ele está chamando flavanona todo mundo aqui. Mas as flavanonas a gente viu que elas não têm... Elas têm essa hidroxila aqui embaixo. Depois, qualquer coisa, dê uma conferida, corrijam aí se eu estiver errado, porque eu falei, a flavanona não vai ter. A única que não tem ali, ó, é as isoflavonas, ó. Elas não têm, mas em compensação elas têm aqui bem trocado esse ladozinho de baixo aqui, tá?
Então, eu não sei se é questão de ter ou não ter, pode ser a classificação, né? Ela tá por esse lado aqui, ó. Ela é como se fosse nesse anel A, ela só tem essa hidroxila nesse ponto aqui. Tudo bem? Não seria, não sei se na classificação seria então uma flavanona, como por exemplo a narigenina aí nesse caso, porque a flavanona ela está apresentando a hidroxila nesse anel aromático, 2 hidroxilas. Naquele caso aqui embaixo a gente viu, só tem uma hidroxila, mas ele está chamando aqui ó, de chalcona flavanona isomerase. Não sei o se é o nome da enzima, que ele está chamando de chalcona flavanona, e dessa daqui é narigenina, chalcona, flavorona, pode ser o nome da enzima, tá? Pesquisemos, gente, pesquisemos. É sempre bom, porque a gente sempre vai vendo. Falar um pouco sobre a adição de Michael. A adição de Michael é essa adição a uma carbonila alfa-beta insaturada. O que é uma carbonila alfa-beta insaturada, gente? Quando nós temos carbonilas, essas carbonilas aqui, ó, elas têm, a gente pode chamar os compostos esse primeiro carbono da carbonila de alfa, o segundo de beta e o terceiro de gama, né? Alfa, beta e gama. Então, se a gente tem uma carbonila desse jeito, com uma insaturação aqui, a gente tem uma carbonila chamada alfa-beta, porque existe uma insaturação entre o carbono alfa e o carbono beta. Insaturação é uma dupla ligação. A gente também pode ter uma carbonila beta-gama insaturada aqui, ó, que é uma carbonila que possui a insaturação entre o carbono beta e o carbono gama. Tudo bem? Carbonilas alfa-beta insaturadas, né? Elas tornam esse grupo aqui, ó, né? Elas podem ser atacadas por nucleófilos. Olha lá, um nucleófilo pode atacar essa carbonila em qual carbono? No carbono beta. No carbono beta. Por quê? Porque existe mais ou menos este equilíbrio aqui, né? Ó, o que pode acontecer? Essa dupla migra para cá, essa dupla do oxigênio sobe. Então, fica querendo ou não uma densidade de carga positiva, negativa no oxigênio, e este carbono beta, ele fica com uma densidade positiva. Por isso, há um ataque do nucleófilo. É favorecido um ataque do nucleófilo neste carboninho aqui, ó, no carbono beta. E é isso que a gente vê nesse ponto aqui, ó. Olha lá, carbonila, se a gente colocar, ó, alfa, beta, e quem que é esse daqui? Esse daqui vai ser o seu nucleófilo. Esse nucleófilo, ele vai atacar esse carbono beta, vai migrar essa ligação para cá, vai migrar isso aqui para cá, depois ele volta ali, volta a dupla para cá, e esse carbono aqui, ele pega um hidrogênio de algum lugar, né? Lembra que está acontecendo com isomerase, está acontecendo com enzimas que permitem essa adição aí. Mas, ó, até o próprio hidrogênio aqui da hidroxila, né, pode vir se formar, fazer essa ligação. Mas, então, essa adição de Michael é essa adição desse nucleófilo na carbonila alfa-beta insaturada. Lembra que a carbonila alfa-beta insaturada, ela é favorecidamente atacada neste carbono beta, justamente por ele ter essa carga positiva, se a gente pensar nesse equilíbrio, né, entre a dupla do carbono alfa-beta com a dupla da sua carbonila. Tá bom? E aí forma, então, este primeiro composto aqui, a liquiritigenina. Vou dar um Google aqui, porque eu estou muito curioso com essa questão de flavona aqui. Vamos lá. Liquiritigenina. Ela mesmo, flavanona. Ela é uma flavanona. Ela é uma flavanona. Deixa eu colocar flavanonas. Flavanonas. Oh, ainda tem aqui, ó. Aqui são flavanonas. Só para a gente dar uma... Ó, tem até o exemplo dela aqui. Não. Tem vários exemplos que tem os OHs. Propaganda, gente. Flavanonas inclui moléculas... Pô, quero saber da estrutura, meu filho. Gente, como a internet hoje tem propaganda, né? E não respondeu. Não respondeu. Eu queria saber quando se fala das classificações dos flavonoides, quem souber isso daí também no YouTube, às vezes ajuda a gente. Quando se fala das classificações dos flavonoides, que a gente está colocando aqui, ó, as flavanonas,
como na arginina, ela tem o OH embaixo. Agora, a outra que a gente colocou aqui, ó, a liquiditigenina, também é uma flavanona e não tem essa hidroxila. Então, como que são essas classificações de flavanonas, flavonóis, flavonas, né? Não é com relação a essas hidroxilas, tá vendo a dúvida que eu tô ficando? Não é com relação, ó, porque aqui, ó, quando a gente pega flavonóis, e nesse livro até falava isso, ó, tem 4 hidroxilas, flavona tem 3 nessas posições, flavanonas tem 3, né? Mas não tem a dupla aqui nesse caso. Pode ser isso. Pode ser isso, né? A questão da dupla ligação. Pode ser com relação à insaturação do anel B. Porque aí sim entra a lógica lá. Pesquisem isso daí. Pessoas do YouTube também pesquisem aí. Escrevam nos comentários. Tá? Segundo, próximo caminho que a gente pode tomar aí. Voltando aqui, então, houve a formação do intermediário lá. Então, tem aquela questão ali dessa redução. Agora, tem uma outra opção também, né? Pode ter qual opção? Pode, através de uma enzima chamada sintase, acontecer essa ciclização que aqui aconteceu, porém, de maneira mais direta ali, ó. Por quê? Porque aqui tá fechando e ficando uma dupla O. No primeiro caminho que a gente viu, fechando e ficando uma dupla O. Aqui ele fecha e fica uma hidroxila. Fecha e fica uma hidroxila. Não achei também qual é o caminho que faz essa enzima, sintase. Às vezes as enzimas também, as pessoas não sabem muito bem qual é a reação que se dá para chegar àquele produto, mas essa enzima, ela faz, então, esse acontecimento. Ela cicliza, consegue aromatizar ali, só que quando ela aromatiza, não há a perda dessa hidroxila aqui de baixo, ó. Tá vendo? Não há a perda dessa hidroxila de baixo quando acontece a aromatização com essa enzima. Então, ela consegue ciclizar e aromatizar sem perder essa hidroxila de baixo. Daqui para cá, o que aconteceu? Só faz o mesmo fechamento ali, por adição de Michael, né? Alfa, beta insaturado, nucleófilo aqui ataca o carbono beta, fez essa ciclização ali, e aí a gente tem essa hidroxila aqui embaixo aqui. Também uma flavanona, se a gente considerar que as flavanonas, elas não têm, vamos considerar que as flavononas são essas moléculas que não têm insaturações, tirando essa carbonila aqui, né? Mas no anel, nesses carbonos aqui, ó, no carbono alfa e no carbono beta da carbonila, né? As flavanonas a gente pode considerar, então, aqui também, ó, as flavanonas também não tem saturação, também vai ser uma flavanona no mesmo caso aí, tá? Então, a gente tem esses dois caminhos, ou ela sofre uma redução régio específica, mas aí depois ela tem a perda dessa hidroxila com a aromatização, depois tem a adição de Michael e a gente tem ela sem a hidroxila ali, ou ela tem essa sintase que consegue fechar todo mundo e fazer a aromatização sem a perda dessa hidroxila aqui embaixo, e aí você vai ter um produto que tem essa hidroxila ali embaixo do mesmo jeito. Fechou? Então essas são duas rotas que a gente pode fazer aí para esse composto. Mais um pontinho aqui, ó, isoflavonas. Quem são as isoflavonas? As isoflavonas são aquelas umas que a gente tem um anelzinho A, a gente tem um anel A, a gente tem um anel B, e aí a gente tem a ligação aqui, ó, aqui vai ser a chamada isoflavona. Quando a ligação com o fenol, nesse caso está sendo fenol, vai ficar aqui embaixo. Como que acontece isso daí, ó? Tanto faz, a gente pode ter ou a narigenina ou a liquidigenina, a de cima ou a de baixo, que a gente estava vendo ali, daqueles dois caminhos que a gente viu. Se o R aqui for H, narigenina. Se o R for hidrogênio, liquiditigenina. Tudo bem? O que acontece? Essa reação, essa migração desse anel fenol, desse fenol para a parte de baixo, ela é feita através de uma enzima que possui um ferro oxidado ali, né? Este ferrinho aí, ele vai sofrer uma redução para captar um hidrogênio, deixando um radical aqui neste carbono. Quase parece, olha que lindo, parece que é uma
cumarina, que quando esse daqui se desprender, forma uma cumarina e fecha de novo para deixar de ser cumarina e voltar a ser flavonoide, né? Que coisa mais legal, mais louca. Depois, quando eu fizer as aulas de cumarina, a gente pode ver se isso mesmo acontece. Formou um radical, a gente vai ter essa migração 1-2, do 1-2, 1-2. Teve uma migração, então, né, através de uma enzima também, essa enzima chamada isoflavona sintase. É uma enzima que está ajudando, migrou para ali, o que vai acontecer? Esse ferro vai voltar a sofrer oxidação, vai pegar de volta o elétron que ele tinha lá e vai devolver o hidrogênio que ele... vai devolver a hidroxila que ele não quer, né? Então, forma a hidroxila ali, e aí agora você tem aqui, ó, a sua isoflavona. Então, essa migração, ela acontece graças a uma enzima que forma um radical e permite essa migração 1-2 aí, da passagem desse fenol da posição 1, que a gente está considerando, para a posição 2 ali, tá? Daqui, dois caminhos diferentes. Ela pode perder uma água, ó, primeiro caminho, pode perder uma água. Que água? Da onde? Perde essa hidroxila daqui, uma hidroxila daqui, para formar uma dupla ligação. Se ela tinha dupla ligação, gente, e ela perdeu a hidroxila, né? Quando forma essa dupla ligação, lembra que carbono faz 4 ligações. Vamos só olhar esse carbono aqui, ó. Opa, ficou meio grosso aqui. Vamos olhar esse carbono aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3 e tem um outro hidrogênio aqui, ó. Um outro hidrogênio. Então, ela perde esse hidrogênio, sai, essa hidroxila sai. Se saiu uma hidroxila mais um hidrogênio, você vai ter aí a saída dessa água, nesse caso aqui. E a formação da dupla ligação aqui, ó. Formou essa dupla ligação ali, que vai formar essa daidzenina, que é uma isoflavona. Outra opção, perda da água pela mesma coisa aí, ó, mesma situação, perdeu aquela hidroxila ali, né? Essa hidroxila que tinha sido colocada pelo ferro, né? Pela enzima que tinha o ferro ali, e ainda sofre uma metilação regioespecífica. Por quê? Regioespecífica, porque repara que ele metilou, formou uma metoxila, era uma hidroxila, formou uma metoxila neste oxigênio debaixo do fenol, não formou naquela parte de cima ali. Regioespecífica porque escolheu especificamente uma determinada região da molécula para formar aqui a bioxanina, que vai chamar. Essa é mais fácil de falar, né? Bioxanina, é bonitinho. Parece nome de gato, bioxanina. Pode colocar aí no seu gato, se você tiver. Tudo bem? Então, a biossíntese das flavonas é essa. Auronas. O que são as auronas, gente? A gente viu na aula passada as auronas dessas classificações aqui, ó, que a gente pode ter, ó. Aqui ainda tem... Ah, não, é. Ó, flavanona, sem nenhuma, isoflavona. A aurona é a que tem um anelzinho fechado em 5, em vez de 6. Se a gente fosse contar aqui, não são 6 carbonos, 6 átomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse que a gente está vendo. Aqui também mesma coisa nas isoflavonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando a gente conta aqui as auronas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Auronas, para mim, não sei porque que me lembra ouro, porque eu acho que o símbolo do ouro é AU. Como que se formam as auronas? As auronas, elas vêm de uma chalcona. De novo, a gente observa aqui, ó, que estaria bem propício a uma adição de Michael. Olha o carbono alfabeto insaturado no nucleófilo perto, mas o que acontece? Ao invés de acontecer a adição de Michael nesse ponto, você tem um rearranjo eletrônico aqui, você tem a formação da dupla ligação com a perda da hidroxila, né? E aí você anda com essa aromaticidade aqui, ó, forma a dupla aqui, essa dupla vem para cá, essa dupla forma a dupla carbono-carbono, já não vai ter mais o carbono alfa-beta insaturado, agora a gente tem um carbono, um composto beta-gama insaturado, mas o ataque da hidroxila, o ataque do nucleófilo, na verdade, ele acontece agora no carbono alfa da carbonila e não no carbono beta. Olha lá, ele acontecendo no carbono alfa da carbonila, ó. Normalmente a gente via ele fechando aqui no carbono beta. Agora, essa mudança aqui, dessas dupla ligação, ela permite esse ataque no carbono alfa. Atacou no carbono alfa, olha lá, já meio que quase formou
está formada a aurona de qualquer maneira, né? O que vai acontecer? Formou aqui ficou um radical, né? Por isso que ele sofreu esse ataque até aqui. Formou aqui, ó, essa ligação. Esse hidrogênio que estava nesse ponto aqui, vamos ver se ele estava aqui ainda. Tinha um hidrogênio ali, ficou um radical, mas faltando hidrogênio. Tinha um hidrogênio aqui, esse hidrogênio já estava aqui desde sempre. Ele é perdido para voltar à dupla ligação mais ou menos aonde parecia ser, para voltar à aromaticidade aqui, onde deveria ser aromático da mesma maneira que era antes, e para essa carbonila que ficou, essa hidroxila, né? Na verdade é uma carbonila que ficou protonada ali no caso, voltar a virar uma hidroxila nesse caso aqui, ó, voltar a virar o H, né? Ó, se a gente olhar, ela formou uma dupla ligação, depois ela é protonada e ela vira uma hidroxila ali, né? Ela forma uma acetona e depois ela forma um enol novamente aqui. Ela forma um enol, eu não sei se isso é um equilíbrio ceto-enólico nesse caso aqui, e aí você vai ter de novo a formação aqui, ó, fechou a dupla ligação pela perda desse hidrogênio, e aí você vai ter uma mistura de isômeros Z e E. Lembra que E é trans a gente chama de E, que é aquele composto que você tem a dupla e estão em direções opostas, e o cis é o chamado Z, né, que você tem a dupla ligação e que você tem aí os dois ligantes principais, né, nas mesmas direções. Cis e trans, quando os ligantes são dois ligantes apenas diferentes, né, você tem essa facilidade de identificar. Z e E, quando você tem vários ligantes diferentes. Então, aqui você tem hidrogênio, você tem um grupo principal aqui para cima, aqui você tem carbonila e oxigênio, o grupo principal aqui para cima. Então, esse desenho que está mostrando aqui é cis. Por que o oxigênio é o grupo principal? Porque ele é um átomo mais pesado, existem regras para você colocar aí prioridades nesses grupos e chamar ele de Z ou de E. Não é agora nessa aula que é o foco, tá? Mas então as auronas elas são formadas dessa maneira, em vez de ter uma adição de Michael no carbono beta, a gente tem o ataque nucleofílico, na verdade, nem é um ataque nucleofílico, né? Parece um ataque, é um nucleofílico mesmo, mas você tem ele no carbono alfa ali da sua molécula, tá? Vamos falar do resveratrol. Resveratrol parece até quase um flavonoide normal, mas ele não tem o anelzinho beta, olha lá, ó. Ele vem aqui, esse cara aqui é quem? É o intermediário A que a gente viu lá, ó. É esse intermediário aqui, ó. Mais um caminho de opções aí para a síntese desses compostos. Resveratrol é um composto que ele é muito presente nas uvas, as uvas são ricas em resveratrol, é um composto antioxidante muito bom, falam que ele é bom para o cérebro, que ele evita, por exemplo, tem estudos que falam que ele evita Alzheimer, que ele tem uma molécula de importância, que a gente tem que ter uma determinada ingestão. Uva é rica em resveratrol, consequentemente, derivados de uva são ricos em resveratrol, e vinho, então, é uma coisa que tem bastante resveratrol. As pessoas que tomam vinho falam que tomam também, né? Tem aquela questão de tomar uma taça de vinho por dia e tudo mais. O resveratrol entra nesses estudos. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, que é super legal essa molécula, essa substância aí, tá? Olha lá. Igual a gente falou, né? Pinha e amendoim também tem, eu não sabia. Agora, o importante é essa enzima aqui, ó, quando a gente fala do resveratrol. Essa enzima chamada Stilbene sintase, tá? Stilbene sintase. Por quê? Porque a Stilbene sintase, ela vai usar esses mesmo cara aqui, ela vai usar esse intermediário A, ela vai usar esse intermediário A para fazer uma reação diferente aí, ó. Ela vai fazer essa condensação intramolecular de Claisen. O que vai acontecer? Com essa enzima, ela vai permitir esse ataque interno aqui deste CH2 numa carbonila lá dentro da molécula, fazendo essa ciclização aqui, a formação de um álcool. Então, a gente tem esse rearranjo aí, né? Esse rearranjo lá dentro ali, essa condensação está fechando a molécula aqui, virando de carbonila para álcool, né? E
segue, então, querendo ou não, um caminho diferente que a gente via. Por quê? Porque o caminho normal que a gente viu dos flavonoides era o quê? Era o ataque deste CH2 lá na carbonila de cima. Agora a gente está vendo o ataque deste CH2 aqui nessa carbonila de baixo. Nessa carbonila de baixo. Tudo bem? A gente está vendo o ataque dela, olha lá, ó. Ela, não é nem no de baixo que eu indiquei, não. É no de baixo aqui, ó. É nesse daqui, ó. Deixa eu apagar aqui. É neste carbono aqui, ó. É essa carbonila aqui. Neste carbono aqui, ó. Essa carbonila, esse CH2 ali, nessa carbonila ali. Quem permite esse ataque acontecer vai ser quem? Vai ser essa enzima chamada stilbene sintase. Daqui, dessa formação dessa molécula que foi formada aqui, a gente vai ter 4 passos acontecendo. Não identifiquei muito bem esses passos também quando eu fui pegar, que o primeiro é o quê? É uma hidrólise e uma quebra pela água aí. Provavelmente nessa hidrólise está saindo a coenzima A coenzima A aqui, ó, pela hidrólise. Depois você vai ter a perda de um CO2, vai perder um CO2. Esse CO2 também deve sair daqui, ó, né? Deve ficar um COH ali e sair essa carbonila que estava ligada aqui com a perda desse CO2. Você vai ter uma perda de água que provavelmente sai essa hidroxila daqui, que é a única hidroxila que está ficando ali, e vai ter essa aromatização, que é aquela aromatização que a gente viu igualzinha, né? Que perde um hidrogênio, vira uma hidroxila. Perde um hidrogênio aqui, ele vai perder um hidrogênio aqui, né? Perde um hidrogênio aqui, vira uma hidroxila ali. Aqui ainda podia assim também, fazer assim também, né? Perde um hidrogênio aqui, ó. Perde um hidrogênio aqui e perde esse OH aqui também vai embora. Na verdade, eu não sei se na enolização ele perde a água aqui, se a água é perdida ali em cima. Quem também souber esses pontos, pode ver esses 4 pontos aqui, né? Qual é a hidrólise, o CO2, a perda de água e a enolização, mas vai formar esse resveratrol, que é essa molécula que tem um fenol ligado aqui a um polifenol, né? Polifenol não, não sei o nome, poliálcool, polifenolálcool. Deixa eu ver aqui. Benzeno com 2 OHs. Benzeno-diol. Pronto. Benzeno-diol. Tá bom? E esse benzeno-diol aí, o resveratrol. Sua formação é irreversível com a questão da enzima aí. E ainda tem também essa outra molécula aqui, ó, estilbeno, só dando um exemplo aí, que é legal esse exemplo aqui para a gente terminar. O estilbeno, ele é formado pela união de 2 resveratróis. Olha aí, o que acontece? Esses 2 resveratróis, de novo, com essa estilbeno sintase aí, acontece o que aqui, ó? Vai acontecer a formação de uma dupla ligação aqui, para essa dupla migrar para cá, e essa dupla agir como nucleófilo neste carbono que está aqui, né, nesse carbono que está formando aquela ligação no carbono desse CH2 aqui. Este outro carbono vai pegar um próton, então ele vai protonar aqui, vai formar essa ligação. Formou essa ligação, feita essa ligação, vai acontecer a perda do hidrogênio que estava aqui. Para quê? Para voltar a estabilizar e tirar essa carga aqui dali de cima, né? Para voltar a ficar o OH como era antes a molécula lá. Não está aparecendo aqui, mas ainda tem um OHzinho ali no cantinho ali, tudo bem? Então, a união dessas 2 moléculas aqui de resveratrol. Depois a gente tem o quê? A gente vem um NADP+, aqui. O que esse NADP+ faz? Eu acredito que ele doe um próton aqui. Deixa eu pensar. Ele doa esse próton aqui, deve ser do NADPH, né? Ele doa esse próton para fazer essa ciclização aqui da molécula, para fazer esse ciclo aqui e formar esse composto aqui, que é a viniferina. Viniferina já tem até questão, o próprio nome vine aí, né? Essa parte vine já lembra a questão de vinhos, de álcool, de uvas aí, né? Então, é um produto também derivado do resveratrol e precisa dessa sintase aí. O que é legal e por que eu coloquei essa molécula aqui? Isso aqui é só um exemplo, não tem mais, não estamos falando mais da síntese das flavonas ali, né? Esse gene da uva roxa que expressa aí, né,
essa enzima estilbene sintase, ele é da uva roxa, e esses estilbenos, eles são conhecidos como fungicidas. O que que as pessoas fizeram? Ó, elas conseguiram expressar esse gene aí, né, no tabaco, fez um tabaco transgênico, né? Por quê? Porque ele possui genes que não são dele, né? Esse tabaco, ele possui um gene que vai produzir essa enzima sintase. O tabaco é uma planta que produz flavonoides. Olha lá onde que a gente está chegando. Se ele produz flavonoides, ele vai chegar nesse intermediário. Uma hora que ele for fazer a síntese dos flavonoides dele, ele vai chegar nesse intermediário A. Se ele tiver a enzima estilbeno aqui, ó, o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir pegar esse intermediário e transformar em quem? E transformar ele no resveratrol. Vai conseguir transformar ele no resveratrol e vai conseguir também transformar ele na viniferina, que é o quê? Que é um bom fungicida. Então, você está usando uma enzima que veio da uva, está colocando o gene que expressa essa enzima na planta do tabaco, para o próprio tabaco criar aí um fungicida natural. O próprio tabaco transgênico cria esse fungicida natural. Muito louco, né? E aí o tabaco transgênico se tornou resistente a esse fungo chamado Botrytis cinerea. Botrytis cinera. Eu acho que é assim que se pronuncia mesmo, né? Botrytis cinerea. É um fungo que parece que dá um algodãozinho assim em cima da planta. Mas aí então a gente vê que a engenharia usando o quê? Sabendo quais são as enzimas que permitem a formação, né, das moléculas finais ali, e sabendo que a planta produz algum flavonoide na produção dela, e que ela vai passar por intermediário, se você conseguir geneticamente, né, fazer ela expressar, aquela planta expressar aquele gene que vai transformar o seu intermediário A no resveratrol, você consegue fazer a própria planta ficar imune a algum tipo de fungo. Por quê? Porque essa molécula ela é fungicida. Então você vê como é que a pessoa tem uma ideia muito, muito louca, muito fera, muito legal de se aplicar e, tipo assim, muito inteligente mesmo essas questões. Tudo bem? Existem inúmeros trabalhos. Por isso que eu falo, sempre a gente tem que estudar, tem que ler, para a gente começar a ter, até a pessoa, imagina, você ter um link desse de pegar uma molécula, expressar um gene numa outra planta, que ele vai sintetizar aquela molécula nele mesmo e ficar imune aí, né, resistente a algum tipo de fungo, é uma coisa, assim, impressionante, né? E não, nesse caso aqui, não precisaria, então, usar, por exemplo, um agrotóxico para evitar a proliferação desse fungo, porque a própria planta já é resistente lá. Fechou? Gente, deixa eu parar de gravar. A aula é essa. Muito obrigado para quem assistiu.